Esperando. Oi. Esperar o pessoal entrar, né? Dá mais um tempinho. Aí vocês vão dizendo se o áudio tá ok. Esperar mais um pouquinho. Boa tarde. Oi, gente. Então, assim, né? Tô tentando aguardar um pouquinho pra ver se entra mais gente, tá? Pra gente iniciar. Só mais um minutinho. Esse horário depois do almoço, né? Mas dá mais um soninho, o pessoal quer aproveitar, né? Mas vamos esperar. Eu vou me apresentando, tá? Pra gente poder depois iniciar. Eu sou Luana, sou da comunidade Filhos da Misericórdia, faço parte da comunidade Aliança. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as virtudes marianas, né? Como vivê-las, certo? Vou dar fazer uma pequena partilha, né, com vocês sobre isso, tá bom? Isso, vão apertando aí no coraçãozinho para ver se entra mais gente, mas a gente já vai iniciar, tá? Vou fazer aqui uma oração, né, para que Nossa Senhora ela possa passar à frente desse nosso momento, hoje que é um dia totalmente dedicado a ela, né, o sábado, além de ser o primeiro sábado, né, para quem aí tem a devoção, né, o primeiro sábado, hoje é um dia para que a gente se volte, né, para Nossa Senhora, que a gente volte ao nosso coração, às nossas orações, né, e ela venha aqui nos ensinar, né, a ser como ela, que ela seja de fato esse modelo para nós, né. Então vamos sim pedir a sua intercessão, que ela possa interceder por nós e pedir a Deus, né, o Espírito Santo sobre todos nós, sobre esse momento, sobre as nossas vidas. Sim, Mãezinha, nós te pedimos, tu que és a onipotência suplicante, tu que és a mãe de misericórdia, que tu possas olhar, Mãe, para cada um de nós agora e enviar, Mãe, sobre nós o Espírito Santo, para que ele venha tocar os nossos corações, para que ele venha nos iluminar, nos abastecer, Mãe, nesse tempo em que nós vivemos a penitência, o jejum e a oração de forma mais intensa, que o final dessa quaresma, Mãe, seja verdadeiramente frutuosa em nossas almas. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então, pronto, para quem está chegando agora, chegou depois, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre como viver as virtudes de Maria, né? E, meus irmãos, não tem outra forma, né, de viver as virtudes, né, de imitar essa mãe, de tê-la como modelo, a não ser sendo toda dela, né? E aí, assim, eu vou ter que falar, né, nessa live, praticamente a live toda eu vou ter que falar sobre a consagração total à Nossa Senhora, que é falado no Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís, Grignion de Maria de Montfort. Enorme esse nome, né? Vou falar só São Luís aqui pra frente, viu? São Luís Maria. E ele vai falar dessa consagração total, né? Dessa verdadeira devoção à Nossa Senhora. E aí é interessante a gente já refletir sobre isso, né? A consagração, ela não é só um ato, né? Em um determinado momento em que eu me consagro, né? É a vivência dessa devoção de forma plena, de forma verdadeira, todos os dias da minha vida, né? Tanto que quem é consagrado sabe que todos os dias precisa renovar, né? E dizer, sou toda vossa, Senhor, Mãe, e tudo que possuo é vosso, né? E só assim, sendo toda dela, a gente vai conseguir imitá-la.
Porque o que acontece, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, não tenho como aprofundar aqui o que são as virtudes, né? Mas a gente precisa entender uma coisa: virtude é diferente de graça, né? Quando nós somos batizados, a gente recebe a graça santificante, né? Que nos limpa, que nos purifica, mas ainda assim permanece em nós um fundo mau, né? A mancha do pecado. Deus nos dá a sua graça para que a partir daquele momento nós sejamos, né, como filhos dele, nós conseguimos, né, viver na sua graça. Mas aí as virtudes, elas já dependem de um esforço nosso, de um exercício, né? E aí vai depender também do uso das nossas potências, das potências da nossa alma, né? Da inteligência, da vontade, para que a gente consiga viver essas virtudes. Em Nossa Senhora, né? Essas virtudes, elas eram vividas de forma natural. Do mesmo jeito que ela respirava, que o coração dela batia, ela conseguia viver essas virtudes, porque ela era imaculada. Ela já nasceu toda santa, né? Ela já era toda de Deus, então ela não tinha esforço para ela, né? Não tem esforço para que ela consiga viver essas virtudes, né? Para nós, não. A gente precisa ainda de um esforçozinho, de um exercício diário, né? A luta do cristão, né? Todos os dias, né? Da luta contra o pecado, né? Contra esse fundo mal, né? Contra os nossos vícios, né? Contra as nossas paixões desordenadas, contra o nosso amor próprio, né? E tudo isso em Nossa Senhora não existia, né? Ela era ali a toda pura, a toda de Deus, né? E ela somente, né, pertencendo a ela, né, estando totalmente entregue, né, a ela, a gente conseguirá viver também essas virtudes, certo? E aí, assim, a gente precisa conhecer, né, primeiro, quais são essas virtudes de Nossa Senhora. E para conhecer, né, para que eu conheça uma pessoa, isso supõe intimidade, né? Eu preciso estar próximo dela. Né? Eu preciso criar um hábito, né, de conversar com a mãe, né, de pedir o auxílio dela, né, de estar o tempo todo pensando nela. E aí São Luís ele vai falar que a verdadeira devoção ela é primeiramente interior. Né? Ele fala das práticas exteriores, né, que estão lá no tratado, mas ele vai dizer que primeiramente essa prática, né, essa devoção, ela é uma devoção interior. E isso supõe o quê? E aí eu vou pedir licença porque eu vou ficar lendo mesmo no tratado para a gente ver, né, o que ele diz, né, ipsiliter, né, para eu não ter erro, tá certo? E aí ele vai dizer o quê, né, nessa prática interior, né? O que é a prática interior? Consiste em 4 palavras. Em fazer todas as ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Porque só assim a gente vai fazer de forma mais perfeita por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Então, a vivência das virtudes mariais, ela pressupõe uma vida interior. A prática de uma vida interior. Eu tenho que estar o tempo todo atenta ao que se passa dentro de mim. Né? Luana precisa estar atenta, né? No que eu estou pensando, no que eu estou desejando, né? E sempre me questionando sobre esses pensamentos, esses sentimentos, né? E entregando a Nossa Senhora. E perguntando o que ela faria, como ela faria, né? Então é esse olhar atento e vigilante sobre mim, né? É a vida interior, né? Não é nada mais do que uma vivência, né, profunda de interioridade, né? De me interiorizar. E aí pressupõe também um autoconhecimento, né? A partir do momento em que eu tenho uma vida interior, né? Em que eu me coloco mais vezes em oração na busca de Deus, né? Na busca por conhecer a Deus, eu vou também me conhecendo. Né? Eu que sou imagem e semelhança, né, desse Deus, só posso me conhecer, né, como eu disse na live passada, né? Nossa Senhora ela se conhecia pelos olhos de Deus. Então nós só podemos nos conhecer verdadeiramente pelos olhos de Deus, pelos olhos desse Deus que sabe exatamente quem nós somos e sabe exatamente para o que nós fomos criados, né? Então a gente precisa ter esse olhar voltado, né, para o nosso interior, pelos olhos, né, de Deus. Né? E é isso que Nossa Senhora ela quer fazer em nós, nos ajudar a ter essa vida interior, a ter essa vida vigilante, né? A ter esse olhar vigilante sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Eu estar o tempo todo atento a isso, certo? E aí, assim,
E a gente precisa ter cuidado, né, que o próprio São Luís ele fala dos devotos escrupulosos, né, de que, mas a gente não deveria imitar Jesus, né, a gente deveria pensar como Jesus faria, o que Jesus faria, mas e ele vai explicar de uma forma muito prática que tudo o que Nossa Senhora fez, foi, né, da forma como ela viveu, tudo era pelo filho dela, tudo era a forma como ela olhava, era o modelo perfeito dela, era Jesus. Então, fazendo tudo por Nossa Senhora, nós estaremos imitando também Jesus, né? E poderemos dizer como São Paulo, né? Já não sou eu que vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. E é isso que Nossa Senhora ela quer nos ensinar. Porque vocês imaginam, né? Mesmo ela sendo perfeita já, né? Ela nasceu perfeita, ela nasceu santa. A partir do momento em que Jesus, né, habitou no ventre dela, passou se encarnou ali, né? São Luís ele vai dizer que o ventre de Nossa Senhora é o paraíso terrestre de Deus feito homem. Então, essa mulher que já era santa, que já era toda de Deus, que já era toda pura, imagine o que Deus não fez a partir do momento que se encarnou nela, né? Que maravilhas, né? Que grandezas passaram a existir ali. E aí imagine nós, né? Pobres mortais, pecadores, né? A partir do momento que somos introduzidos, né, nesse coração imaculado, nesse ventre que deseja nos gerar. Imagine o que não será também, né, o Espírito Santo capaz de fazer em nós. E aí tem uma frase que eu acho muito forte que São Luís ele fala, que é aquele que se dá, né, toda a Nossa Senhora, que passa a viver, né, totalmente consagrado a ela, o Espírito Santo é capaz de fazer maravilhas nessa alma, né? E aí ele tem uma parte que ele diz assim: quando o Espírito Santo, seu esposo, encontra Maria numa alma, voa para ela, entra nela com plenitude e comunica-se-lhe tanto mais abundantemente, quanto maior lugar esta alma dá à sua esposa. Então, quanto mais espaço eu permito, né, que haja no meu coração para que Nossa Senhora haja, para que Nossa Senhora tome posse de mim, mais o Espírito Santo será capaz de fazer na minha vida, no meu coração, maravilhas e milagres do qual nós não somos capazes, né? Por isso que é tão linda, né, a consagração total, essa verdadeira devoção. Ele já fazendo a propaganda, né? A comunidade ela faz, né? A comunidade Filhos da Misericórdia ela faz o curso preparatório para quem não é consagrado ainda. E esse ano teve também o curso de aprofundamento, que eu não tenho certeza se já concluiu, né? Eu sei que teve 2 reuniões e que é muito bom, né? Para quem puder fazer. Para quem não é consagrado ainda, fazer o curso de preparação, né? E para quem já poder sempre se aprofundar, porque é inesgotável, né? O que nós temos para conhecer sobre Nossa Senhora. E é uma coisa muito linda, que o quanto a gente precisa ainda mais amá-la, conhecê-la e amá-la, para que a gente também possa, assim, né, tornar Jesus cada vez mais conhecido e amado, né? Para que venha o reino, né, de Nossa Senhora e venha também o reino de Jesus. E aí, assim, São Luís, ele destaca algumas virtudes, certo? Ele destaca 10 virtudes de Nossa Senhora no tratado. A gente não vai conseguir falar de todas elas hoje, né? Porque são 10 virtudes e cada uma, né, tem uma profundidade imensa. Mas aí eu vou depois colocar, a gente vai entrar um pouco em 3 específicos e a gente pode depois fazer uma outra live continuando, né, as outras virtudes para poder aprofundar mais, tá certo? Isso mesmo, padre, né? É o molde de santidade, né? Nós somos moldados, né, nesse ventre para sermos verdadeiramente santos, né? E aí deixa eu citar aqui para vocês quais são as virtudes que São Luís ele destaca, né? As 10 virtudes. Oxi. Deixa eu ver aqui, eu marquei aqui. Só um momentinho. Achei. Quando ele fala assim, né, que essa devoção, a verdadeira devoção é uma devoção santa, né? Ele fala dos princípios, né, da devoção e é uma devoção que nos leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Nossa Senhora, né? Por isso que é tão importante viver essa verdadeira devoção. E aí ele vai citar, né, quais são essas virtudes, que é a humildade profunda,
a contínua oração, a obediência cega, a fé viva, a mortificação universal, a pureza divina, a caridade ardente, a paciência heróica, a doçura angélica e a sabedoria divina, né? Talvez existissem, né, muitas mais, né, virtudes, mas ele destaca essas, principalmente porque são virtudes, né, que nós devemos buscar, né, que o verdadeiro devoto de Nossa Senhora e aqueles, né, que querem ser santos, porque essa devoção, ela é uma devoção que é dada, né, especialmente para aqueles que desejam a santidade, né, que querem ser santos, que querem ser perfeitos, né, e diante das nossas misérias, da nossa incapacidade, né, a gente precisa de um auxílio especial. A gente precisa dessa mediação, né, desse cuidado de Nossa Senhora para alcançar essa santidade real, né? Porque por nós mesmos, né, é muito mais difícil. É por isso que ele vai dizer que é um caminho mais curto, né, mais perfeito, mais seguro e mais fácil. E por Nossa Senhora, não tenho dúvida, né? Não tem outra forma. Por isso que quando a gente fala imitar as virtudes de Maria, parece uma coisa assim tão distante, né, que parece que a gente nunca vai conseguir. Mas é possível, né? É possível quando a gente consegue se entregar completamente a essa mãe, né, e confiar inteiramente, porque ela é a tesoureira de tudo que nós temos, né? Nós precisamos fazer dela essa tesoureira, né, dos nossos tesouros, né, das nossas graças, dos nossos dons, das nossas virtudes, né? E ela vai saber cuidar, e ela vai saber, né, ofertar ao filho dela, para que a gente consiga alcançar os méritos necessários para a nossa santidade. E não só para nós, né? Porque São José ele fala que essa devoção, a vivência perfeita dessa devoção, tem uma eficácia também sobre os nossos irmãos, né? Sobre aqueles também ao qual nós rezamos, pelos quais a gente, né, reza, que estão ao nosso lado, né? Tem um efeito também na vida do outro, né? Através dessa vivência nossa, né? Então é muito lindo, gente. Assim, o tratado ele é um livro, né, que quanto mais você lê, mais você se apaixona, né, por Nossa Senhora. E ele é inesgotável, assim. Toda vida que eu leio parece que tem uma coisa nova que eu não tinha visto, que eu não tinha observado, né? Porque São Luís, ele é tão leve a leitura, né? É tão leve a forma como ele fala e o encadeamento lógico que ele também faz, né? Torna tudo muito didático, muito fácil de compreender, né? Então, quem puder... Oi, Dudinha! Deus abençoe, minha filhada. Maria Eduarda. Para que a gente consiga, né? Sim, aí o tratado, né, tava falando, quem puder, é sempre bom, né, quem já leu, mas é sempre bom reler, né, é muito, muito bom mesmo. E aí, assim, falando dessas 3 virtudes, né, na live passada, quem participou, eu falei um pouco sobre o Magnífica, e eu destaquei a questão da humildade, né, de Nossa Senhora, de que ela era, né, se fazia, né, totalmente humilde, pequena, né, diante de Deus. E é uma virtude, né, eu acho que é uma das maiores virtudes de Nossa Senhora. E é a virtude que mais irrita o inimigo de Deus, né? Porque ele, que é a própria soberba, né, vê numa criatura, né, a grandeza, ela tão cheia, né, de tantas graças, né, de tantas riquezas que Deus acumulou, mas ela se faz tão pequena, né? Então é a virtude que mais irrita e que realmente, assim, é dessa forma, né, quando se fala, né, que Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, é através da virtude dela, da virtude da humildade, né? É a virtude capaz de realmente estagnar, né, toda a ação do inimigo, porque ela se coloca, né, inteiramente abaixo de Deus e a serviço de Deus, né? Porque enquanto Satanás diz, né, não servirei, Nossa Senhora diz, né, eu sou a escrava do Senhor, né? Eis-me aqui, a escrava do Senhor, faça assim, né? Eu servirei, né? Nossa Senhora, ela responde de forma contrária, né? Ela se humilha, né? Ela se coloca na presença do Senhor como essa serva, né? Essa escrava que é totalmente dependente dele, né? Então, olha como é uma virtude forte, né? E como a gente precisa alcançar o exercício dessa virtude, né? E pedir a Nossa Senhora que ela nos dê essa graça de realmente vivermos de forma, né, humilhados diante de Deus, né? Reconhecendo que só Ele, né, é capaz, né, de realizar tudo em nós. E Santa Teresa, ela vai falar justamente isso, que a humildade, ela é a verdade, né?
eu me reconhecer humilde, sou eu reconhecer o que Deus faz em mim. Só que sabendo que não é meu, que não pertence a mim, mas é Deus que me faz, né? É Deus que faz em mim, é Deus que me deu aquele dom, é Deus que realiza tudo em mim para a sua maior honra e glória, né? Então é eu saber quem eu sou, né? Por isso que diz que a humildade não é aquela, eu tenho um dom, mas eu não tenho, né? Eu não sei fazer isso, eu não sou esse dom. Né? Às vezes a gente tem que ter muito cuidado com essa falsa humildade, né? É reconhecer sim quem eu sou, né? Diante de Deus. E louvar a Deus por isso, né? É dar a Deus a glória, né? Daquilo que Ele realiza em mim, né? Como Nossa Senhora cantou no Magnífica dela, que ela reconheceu ali tudo que Deus fazia no coração dela, as maravilhas que Deus tinha operado na vida dela, né? E aí a humildade é isso, né? É saber quem eu sou, saber dos meus dons, né? Daquilo que Deus realiza em mim, mas saber que tudo vem dele, né? Que nada é meu, que nada me pertence, né? Que eu não posso me apropriar desses dons, que eu não posso, muito menos, né? Esconder esses dons, né? Que eu preciso, de fato, colocá-los à disposição de Deus, para que Ele realize tudo em mim e que a glória dele, né? Esteja, se faça presente, né? Seja vista. Então, a humildade de Nossa Senhora, ela era voltada para isso, né? Para essa verdade do coração dela, de saber quem ela é, né? Ela sabia quem ela era, ela sabia o que Deus havia feito nela. Esse conhecimento, esse reconhecimento a levava a louvar e a adorar a Deus de forma perfeita, né? Por isso que ela é essa serva, né? Que se reconhece diante de Deus e que se coloca, né? A serviço, né? O sim dela, né? Que desde aquele primeiro momento da visita do anjo até o final, né, da vida dela, ela sustentou, né? Ela soube sustentar. E aí, a outra virtude, né? Tem muito mais, né? A gente poderia falar muito mais, né, sobre a humildade, sobre a virtude, mas pela questão do tempo a gente vai. Deixa eu só dar uma olhadinha como é que tá o nosso tempo. A gente vai acelerar um pouquinho, tá bom? Para poder falar das outras duas virtudes e depois a gente faz, né, um outro momento com as demais, tá certo? E a outra virtude, né, que é a pureza de Nossa Senhora, essa pureza divina, né? Como eu disse, né, Nossa Senhora, ela já nasceu toda pura, né? A gente poderia resumir talvez essa pureza, né, no dogma da Imaculada Conceição e da Virgindade Perpétua, né? Isso, né, já faz Nossa Senhora toda pura. Mas a gente vai além, né? Vamos tentar destrinchar, assim, o que é essa pureza, né? Primeiramente, né? A pureza do coração um coração puro, é um coração indiviso, né? Nossa Senhora, o coração dela era puro, né? A alma dela era pura, porque ela era toda de Deus. Não havia nenhum espaço, né, no coração de Nossa Senhora, na alma de Nossa Senhora, que não pertencesse todo a Deus, né? Era isso que se destacava na pureza dela. Então, assim, se a gente quer viver, né, de forma casta, né, de forma pura, a gente precisa, de fato, deixar que Deus nos preencha inteiramente. Sermos todos de Deus, sem divisão, né? Porque como diz Jesus, né, nos evangelhos, eu não vou lembrar bem a passagem, mas ele fala, né, que um reino que está dividido, né, ele se destrói, né? A consequência é que ele deixa, de fato, né, de existir. E assim acontece conosco, né? A gente não pode estar dividido, né? A gente precisa estar inteiramente, né, na vontade de Deus e buscar essa vontade de forma plena, né? Então, Nossa Senhora, ela vivia essa pureza, a pureza do coração dela era porque ela era toda de Deus, né? Obviamente que o fato dela ter nascido imaculada, né, como eu disse, já facilitava isso, né? Mas assim, ela poderia, como, né, Adão e Eva, ter se desviado, né? Eles também eram imaculados, né? Deus também tinha feito eles, né? Ali, tinham saído diretamente ali, né, do seio de Deus e não tinham pecado algum, mas eles escolheram, né, comer do fruto proibido, né, que era ali muito saboroso, né, muito vistoso, né? E aí a gente tem a questão das concupiscências, né? Que foi atrativo, né? Nossa Senhora também poderia ter se desviado, mas ela não, né? E eu acho que a humildade dela também favorecia que ela permanecesse com um olhar fixo, né, em Deus, totalmente voltada para o Senhor, né? Com esse coração indiviso, né, centrado em Deus, né? Fazendo de Deus o centro da vida dela.
E aí é interessante, né, para aquelas pessoas, né, para todos nós, né, que buscamos, né, essa virtude da castidade, porque a castidade ela pode ser vivida em todos os estados, né, não só para quem é celibatário ou sacerdote, mas também no matrimônio a gente busca essa castidade, né, é também ter uma vida vigilante, né, uma vida de oração. O jejum também, né, é importante porque ele vai ali mortificando, né, os desejos da nossa carne e fugir, né, fugir de toda ocasião de pecado, fugir de qualquer situação que possa nos levar, né, a esse pecado e correr para o colo de Nossa Senhora, né, não tem outra forma. É correr, né, aquela vigilância de dizer, mãe, me ajuda, né? Como é que eu faço agora, né? Nem conversa muito, né, sobre a situação, corre para ela, né, e se guarda, né, no coração dela para que ela livre, né, de todas as tentações, né, que nós somos tão sujeitos, né, as tentações da impureza, da luxúria, né, como é fácil, né, são armadilhas muito, muito perigosas. Então, fuja, né, fuja, reze, faça jejum, né, e corra pro colo de Nossa Senhora. E aí, assim, para falar da última virtude de Nossa Senhora, que é a fé, né, a fé viva, né, São Luís vai falar, eu acho interessante que ele não fala só da virtude, né, mas ele qualifica também essa virtude, né, ele coloca aí um adjetivo junto, né, não é só uma fé viva, né? Porque não é só acreditar em Deus, né? Eu creio, né? Eu creio que Deus existe, eu creio que até que Jesus morreu por mim, enfim. Mas, como São Tiago fala, né? A fé sem obras é morta, né? E ele não está falando aqui só de obras, como é que de caridade em si, né? Que eu tenho que... Obviamente, né? O amor, ele precisa ser expressado, mas ele está falando de uma fé em que a minha fé, ela precisa, de fato, ser provada. Eu realmente creio, né? Então, se eu creio que Deus existe, se eu creio que Jesus morreu por mim, que Ele é o meu Salvador, como eu vou viver essa fé? Né? O que eu preciso mudar em mim para viver essa fé? O que eu preciso renunciar para viver essa fé? Como eu preciso me mortificar para viver essa fé? Né? Essa é a fé viva de Nossa Senhora. Era uma fé em movimento, era uma fé dinâmica que estava o tempo todo atenta à vontade de Deus, ao que Deus queria dela, ao que Deus esperava dela, né? Ao que Deus tinha preparado. E aí ela consegue, dentro dessa vivência da fé, e pouco a pouco também entendendo a participação dela na nossa salvação, no mistério da salvação do mundo. Nossa Senhora, ela vivia essa fé de forma tão intensa, né? Essa confiança que também, né? É uma fé que supõe uma confiança, um abandono em Deus, né? E que foi pouco a pouco levando ela a entender mais e mais a participação dela, né? E eu ouso até dizer, né? Eu sei que não é um dogma declarado, mas a entender que ela é sim a corredentora, né? Ela é também, de fato, a corredentora da nossa salvação. Né? Ela contribuiu diretamente, né, para a nossa salvação. E aí, assim, é essa fé que nós precisamos viver. O que nós precisamos... A partir do momento que eu tenho fé, o que me leva a fazer essa fé? Né? O que me leva a renunciar por meio dessa fé? Né? Tem que ser uma fé viva, uma fé que me leve a fazer escolhas, né, a tomar decisões e decisões em Deus, né, na vontade de Deus, naquilo que Deus quer de mim. Por isso que é tão belo, né, são virtudes assim muito profundas, né, por isso que eu disse assim, é muito pouco o tempo que a gente tem aqui para falar, né, eu também, enfim, né, nas minhas limitações não conseguiria aprofundar muito, né, eu acho que até que, quem sabe, um outro formador, né, possa depois aprofundar mais um pouco, né, porque de fato, acho que o próprio São Luís, né, São Luís Maria, né, quem puder, né, ler o tratado, ele vai nos alimentando mais sobre esse conhecimento de Nossa Senhora, né? E aí, assim, a gente precisa, voltando para a questão, né, da devoção, para que eu consiga viver essas virtudes, eu preciso viver essa devoção à Nossa Senhora, né? Eu preciso ser toda dela. E crer na eficácia dessa devoção, né? E crer que Deus, ele realiza maravilhas também por meio de Nossa Senhora em mim, né? Para que eu consiga também cantar o Magnífica na minha vida, para que eu consiga também dizer, né, tudo que Deus realiza, né? Ser essa lâmpada que se coloca, né, na mesa, ser sal, né? Sal e luz
para o mundo, né? Eu acho que esses tempos, né, nós estamos vivendo um momento em que Deus, ele tem tanto a realizar, né? Ele nos força, né? Hoje nós estamos sendo forçados a viver uma vida interior, a viver uma vida de oração, a viver uma vida de olhar para nós, né, para dentro de nós e perguntar ao Senhor o que Ele quer, né, o que Ele quer da nossa vida, o que Ele deseja, como Ele quer me usar, né, como Ele quer que eu seja instrumento para a sua honra e para a sua glória, né? E a gente precisa se colocar hoje, né, nesses questionamentos, fazer esses questionamentos a Deus, né? Então, que a gente possa, assim, já silenciar o nosso coração e pedir que Nossa Senhora, ela venha, né? Ela venha tomar posse de tudo que somos, de tudo que temos. Mãezinha, nós te entregamos. Nós queremos ser teus. Nós queremos pertencer inteiramente a ti, mãe, porque sabemos que sendo todo teu, mãe, nós seremos todos de Jesus. Vem, mãe, realizar em nós os planos de Deus, os planos que Deus tem para cada um de nós, mãe. Que nós tenhamos verdadeiramente essa profunda humildade, essa pureza divina, essa fé viva e todas as outras virtudes, mãe, que tu possas nos comunicar, que tu possas nos ajudar, mãe, a viver com um coração indiviso, com um coração totalmente centrado em Deus e na sua vontade. Dai-nos, mãe, essa graça de viver no Espírito, de ter uma vida interior totalmente voltada para Deus. E que nessa vida interior, mãe, que nessa vivência profunda de uma vida interior, o nosso coração possa transbordar, possa frutificar, possa gerar os frutos necessários, mãe, para a nossa salvação e para a salvação daqueles que estão conosco, para aqueles que amamos, para aqueles pelos quais rezamos, para aqueles que nos foram confiados, mãe. Dai-nos essa graça de te conhecer cada vez mais, de te amar cada vez mais, e assim também conhecer e amar cada vez mais o teu filho, mãe, e torná-lo conhecido ao mundo todo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, guardai-nos e defendei-nos como coisa, filha e propriedade vossa. Amém. Gente, realmente eu já passei um pouquinho do tempo. A gente pode ter um outro momento, tá? Vou falar com a produção. Pra gente ter um outro momento para falar das outras virtudes. Vai ficar gravado, tá? Eu vou concluir agora, vai ficar gravado. Mas vocês continuem ligados, né, na nossa programação, porque nós vamos ter o ofício agora, tá bom? E depois o texto da misericórdia. Então,